para que eles pudessem se redimir dos seus pecados. Então, cada ano, o pecador se apresentava ao sumo sacerdote com um animal. E esse animal tinha que ser um animal puro, um animal perfeito, não podia ter mancha, ele não podia ter uma unha torta, ele não podia ter nenhum tipo de enfermidade, ele era analisado se realmente ele era perfeito. E sendo aprovado, ele era lavado, e aí então eles iam para o sacrifício. Sacrifício esse, para que aquele homem pudesse estar bem com Deus, ele teria que levar esse animal, colocar as suas mãos sobre o animal, e o sacerdote vinha e sangrava ele na sua jugular. E vocês sabem que quando o animal está para morrer, ele treme muito, ele se debate. E era justamente para que ele sentisse a vida saindo daquele animal. E que ele tivesse uma consciência de que, por causa dos erros dele, o animal inocente estava morrendo. Ele era um substituto para ele, para que ele não pudesse morrer. E todo ano, sempre havia culto desta maneira. Mas Paulo diz que aquele sangue, irmãos, daqueles animais, não podia redimir o pecado daqueles homens. Porque eles eram animais, eles não eram compatíveis ao ser humano. Eu penso que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E eu não consigo enfatizar isso o suficiente. E os meus motivos nesta noite, ao falar sobre o Cordeiro, foi o Cordeiro sob a antiga lei do sacrifício, e pensei que seria melhor endireitá-lo um pouquinho, ou endireitar, mas esclarecer, de maneira que você possa ver que talvez não seja tal interpretado que sob a antiga lei, quando o cordeiro, o holocausto era oferecido e o cordeiro morria, o substituto inocente pelo pecador culpado, a vida que saía da célula de sangue do cordeiro não podia voltar para o homem. Então ele saía do templo, do lugar santo, com o mesmo desejo de pecar que ele tinha quando entrou. Ele tinha uma consciência de que ele fez o requisito que Deus pediu, mas ele não tinha o poder de fazer com que ele deixasse de pecar. E todo ano, sempre o sacerdote estava com esse trabalho contínuo, com essas matanças de animais. Animais inocentes morrendo pelo homem culpado. Aleluia. Mas a vida do cordeiro que tinha saído da célula do sangue do cordeiro não tinha retornado dentro do ser humano. Como que pode? É incompatível. Da vida do animal para o ser humano. Era um substituto. Era um paliativo. Mas tinha que cumprir tal tarefa. Vocês entendem isso? Amém, irmão? O cabrito, por exemplo. Mas o homem tinha que ter aquela consciência dentro dele. Por que esse animal morreu? Eu errei. Mas quem pagou foi ele. Um animal inocente, mas se ele não fizesse assim, irmão, realmente ele estava exterminado por Deus. Mas ele diz assim, mas quando Cristo morreu,
A vida que estava na célula do sangue de Cristo voltou para o ser humano com o batismo do Espírito Santo, trazendo o crente a um relacionamento com Deus depois de ter sido purificado através da oferta do sangue de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Aleluia! Você compreende o que eu quero dizer? Agora veja, vamos levar isso aqui a um lugarzinho para que você consiga entender. Cada pequena célula do corpo humano, de todo o corpo, começa primeiro de um pequeno germe. E o germe vem do sexo masculino, está no homem. Não importa se é uma mosca, se é uma coisa, vem do sexo masculino, é um pequeno germe. É um germe de vida. E o pequeno germe de vida que está no cordeiro, primeiro teve que ser um espírito antes que fosse um germe. Aleluia! Amém. E é isso que nós estamos lidando. Ele diz assim, falando das doenças. Um câncer, o que é um câncer? Um germe. O que é um tumor? Um germe. O que é tuberculose? Um germe. Todas essas doenças são germes, chamados câncer, tumor, tuberculose. São termos médicos. Elas são, na verdade, demônios. De acordo com as Escrituras, são atormentadores que entram em seu corpo para encurtar os seus dias na terra. Agora, Deus não deseja que eles estejam ali. Amém. Ponto final. Amém. Por isso, não aceitamos nenhum tipo de doença, de enfermidade, irmão. Amém. Ele não os quer ali. Mas Satanás, o arqui-inimigo de Deus e do homem, é aquele que as coisas que os coloca ali, elas são seus pequenos diabinhos. É terrível, irmão. Pequenos atormentadores. Ele perguntou ao médico como se inicia um câncer. Pergunte-lhe onde vêm os tumores. Quando eu fui entrevistado na clínica Irmãos Maio, alguns anos atrás eu perguntei, eu disse, isso não começa com um germe? Sim. Perguntei, é um germe de vida. Aí a gente pergunta assim, mas Satanás não pode criar, né? Satanás, o nosso inimigo, ele não cria, irmão, e nem cura. Há pouco eu fui um pregador pregando, dizendo que o diabo cura o câncer. De jeito nenhum, irmão. Eu acho até que ele queria, mas ele não cura o câncer. Amém. Só quem cura é Deus. A cura é vida, e vida só dá Deus. Seja uma formiga, irmão. Uma formiguinha. Hoje eu estava vendo pequenininha caminhando. Ali é uma criatura de Deus. E Deus vence Satanás ali na pequena formiga. Porque ele não tem poder de dar vida a nada. A história diz que Michelangelo construiu uma estátua de Moisés. Se vocês quiserem, consulte na internet, no Google. Uma estátua perfeita de Moisés, irmão, onde tinha veias. Quem olhasse, ou quem já viu, teve irmão que já me falou que viu, é quase perfeito. Está arriscado você dizer que é um homem, mas é uma escultura. Michelangelo ficou tão doido com a imagem que ele criou, e ele gritava, fala! Fala! Ao ponto de golpear na perna da estátua e quebrar uma perna. De tanto que ele gritou, fala! Mas só tem um que pode dar vida, irmãos. E
esse é Jesus Cristo. Que se ele chegar no cemitério e dizer a Lázaro, quem está morto ressuscita. Aleluia! Essa é a voz de arcanjo que está na noiva de Jesus Cristo. Ela está em você e em mim. Você crê nisso? Eu creio que você crê nisso.